E Mole. Braulio, e aí? Caião, ao contrário de ser traída, eu estou traindo. Essa dor se perdura por semanas e corrói meu coração de tristeza e solidão. Conheci um rapaz e conscientemente sabia que ele tinha companheira, uma namorada. E mesmo assim me envolvi com ele. Penso muito na namorada dele quando estou junto dele. E imaginar que ela está sendo traída e que eu estou fazendo parte dessa traição. Penso neles todos os dias e nela também. Isso tira minhas noites de sono, Caião. Então a melhor coisa a fazer é parar com essa desgraça, né? Porque é um prazer no inferno. Né? Vamos para o motel Hades. É um motel Hades. É uma fogueira, Até né? o papagaio riu dessa, viu? É, porque bota a cama no Hades, cheia de perfume, com enxofre assim do lado, E bora lá. as angústias da culpa e vamos fazer amor, meu bem, e a mente levando aquela agonia toda. Mesmo que ela não estivesse perturbada como está, eu pediria a Deus que ela ficasse. Porque a melhor chance que alguém tem de, estando traindo, parar de trair, é pela via da bênção da culpa, bênção da perturbação, bênção da desgraça na interioridade, da impossibilidade de dizer: este prazer vale esta desgraça. Porque quem quer que esteja num estado de traição está dizendo ainda: este prazer vale esta desgraça. A minha oração em seu favor é que hoje o Espírito Santo diga a você: minha filha, esta desgraça não vale tal prazer. Esta desgraça não vale esse prazer, nem essa emoção, nem essa relação. Pare com isto hoje. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não a despreze no seu coração, como diz a palavra. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque isso seria algo equivalente a uma provocação ao Deus que com você fala a verdade, para salvar você daquilo que, de maneira esmagadora e abundante, a palavra revelada dele chama de laço de morte e de caminho de morte. Não construa dentro de você o caráter daquela mulher descrita em Provérbios 5, 6, 8 e 10. Porque devagar, se você insistir, o que vai acontecer é que essa angústia vai diminuir. Essa culpa vai silenciar. E você vai encontrar um perverso estado de conforto na traição. Você vai começar a desenvolver seus auto-enganos, suas justificações, suas razões. Você vai criar um arcabouço de mentiras sistematizadas lentamente para justificarem o que está acontecendo. E no dia que isso acontecer, o seu caráter começa a se pasteurizar. Você vai perdendo a sua densidade, a sua integridade de ser. E aí você se habitua. E Paulo diz em Romanos que isso implica em que a gente se entregue à nossa própria disposição mental reprovável. E a nossa própria disposição mental reprovável, uma vez instalada em nós, nos cauteriza. E o processo de cauterização é o processo da desgraça. Porque aí a gente fica dizendo para si mesmo que aquele não é um caminho de morte, é só um caminho alternativo, é só uma circunstância. E você vai caminhando até o dia em que, sem perceber, você se tornou aquela mulher descrita em Provérbios 5, 6, 8 e 10, sem notar, sem perceber,
você vai diluindo, vai pasteurizando a sua alma, vai destruindo o seu caráter, vai perdendo a sua essência. Então, você é bela demais diante de Deus para se tratar de maneira tão suicida assim. Meu apelo a você, em nome de Jesus, é que você quebre isto hoje. Vai doer, é gostoso, é prazeroso, é saboroso, seja lá o que for, mas é mentira. É mentira. Se fosse verdade total, ele teria terminado lá, estaria com você aqui. Você, de fato, é um cãozinho debaixo da mesa, comendo das migalhas dos seus donos. E o seu dono aí não é Jesus. É esse cara que está achando gostoso demais traçar você às escondidas, mas que prossegue deliberadamente no seu caminho. E ninguém será feliz provocando esse tipo de construção na vida. Ninguém será. E pense numa segunda coisa. Hoje é o seu dia de estar fazendo isso. Em geral, quem um dia fez isso, provará outro disso no efeito bumerangue que vem sobre nós mesmos. Porque aquele que tem a ousadia de trair alguém com você, mesmo que deixe um dia esse outro alguém para ficar com você, já provou que tem ousadia suficiente para fazer isso com você próprio. De modo que pare com isso antes que você também desenvolva no coração o potencial para fazer mais disso, mais vezes, de outras formas e de outras maneiras. Antes de falar em pecado, eu estou falando na destruição suicida da sua escolha. Então pare, por favor. Caião, fui traído pelo meu irmão. Ele dormiu com a minha esposa, tiveram um filho com ela. Puxa. Só fui saber quando o menino já tinha 3 anos. Eu me separei e ele foi ver com ela. Viveu 3 anos com ela. Se separaram, eu o perdoei, pois descobri que ele me fez um bem me traindo. Eu já tinha uma filha na época com 6 anos. Só agora ela entende porque separei da mãe dela. Foi duro, mas Deus em sua ínfima misericórdia me livrou desse mal, da mágoa. Um abraço, que Deus nos abençoe, amém. Amém. Bumerangue, ele ficou 3 anos com a mulher, né, Caio? Não perdura. Ele é um bem-aventurado, esse irmão aí. Esse é um homem bom. Sabe? Esse é um Barnabé da vida. Cheio de graça. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E olha como ele fala como alguém que não foi traído, porque de fato ele não foi. Traíram-se contra ele. Mas ele não foi traído, porque ele não se traiu. Ele ainda teve a dignidade de só hoje, já anos passados, permitir que a filha dele entenda. Deve ter tido aquela descrição de José, marido de Maria, que estava disposto a segurar a onda em segredo, mas não tornar nada um escândalo. Bem-aventurados os que têm essa atitude, e que a graça de Deus seja sobre você, que sobre você repouse o Espírito da glória e de Deus, em nome de Jesus. Amém. Caio, muito pior do que qualquer consequência que uma traição pode gerar é a mágoa que ela pode instalar na pessoa, e essa mágoa vai criando um monte de outras justificativas que vai piorando todo dia aquele traído, que começa a partir daí então se trair em cada declaração, em cada olhar que se auto-justifica, enfim. Tirar esse poder da amargura, por pior que tenha sido a dor da traição, é o melhor caminho. E não corromper o olhar, porque a traição que nos fazem tem o poder de nos corromper o olhar e você passar a enxergar a vida toda como uma satanagem generalizada, como uma calhordice universal. E você passa a ser esse indivíduo, essa pessoa, cujos olhos ficam contaminados contra tudo e contra todos, inviabilizando a sua possibilidade de novos encontros, de novos vínculos, de novas confianças, sem nenhum tipo de idolatria afetiva e sem nenhum tipo de divinização relacional. Mas
todavia limpo no olhar, para dar a cada um a chance de ser cada um. Então, para mim, todo mundo é inocente até prova em contrário. Então, o cara que não me traiu não é um traidor. Eu também não sou um cultuador do potencial de infalibilidade do caráter dele, porque isso não existe em ser humano nenhum. Todavia, eu não vou me relacionar com ele nutrindo essa expectativa. A menos que já haja evidências pela leviandade, pelo trato de insuportável leveza do ser na existência dessa pessoa, o que então antecipadamente me faria nem buscar uma relação de um nível que dependesse um vínculo de confiança como na conjugalidade, ou como nas melhores amizades. Aí, nesse caso, a gente é próximo do próximo, mas não escolhe para levar para a cama, nem para casa, nem para botar à mesa, se já há evidências desse tipo. Não havendo, o seu olhar permanece limpo para ir comendo sal, conhecendo e dando a cada um a cota de confiança que o caráter do outro vai adquirindo pela constância, pela perseverança, pela integridade diante de você mesmo, enquanto você próprio se vigia para não se trair, traindo o outro. Caião, vivi um negócio louco quando eu estava na igreja, traição da igreja agora. Tinha um pastor lá que colocou na minha cabeça que eu era líder, que era meu líder espiritual. Teve um pastor que colocou na minha cabeça que era meu líder espiritual. E, na verdade, ele achava que era meu dono, sabe, Caio? Eu vou te falar, eu traí o meu marido confiando nesse pastor. Eu falava tudo a ele. Era ele quem me dizia o que eu tinha que fazer. Hoje me arrependo amargamente e venho lutando para conquistar a pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado. Dou graças a Deus também de ter conhecido o caminho. É aqui que estou aprendendo sobre esse evangelho maravilhoso, é aqui que estou encontrando cura e também como ser uma esposa para esse homem maravilhoso que Deus colocou no meu caminho. Obrigado, Caio. Mas tem pastor, e está lotado, né? Esses não são a exceção. É hoje em dia quase a regra, fora aqueles pastores humildes, de igrejas humildes, e que são pedreiros, carpinteiros, ferreiros, bombeiros, trabalham o dia inteiro e vão pregar à noite e se esforçam por no fim de semana visitar com a esposa as ovelhinhas. Esses que ainda são esses pastores que não dobraram os joelhos a Baal e o homem simples da vida, que não tem nem tempo para esse nhenhenhê, mas esses outros do esquema das mega igrejas ou do pastor rei, praticamente absoluto que eu vou dizer em relação a que esse é um perfil desse tipo de pastor. O cara tem um narcisismo tão grande que os que não pegam uma mulher ou outra que desejam que todas o desejem. E aí o que ele faz? Não indo fazer isso, que é para não gerar um escândalo, e ele vem a perder o ministério, ele fica sendo o marido espiritual, psicológico, emocional e afetivo de todas as mulheres que ele conseguir seduzir. Não necessariamente seduzindo, dizendo e dando a entender que qualquer hora pode rolar alguma coisa entre eles. Mas a maioria seduz da seguinte maneira: eu não posso ser o seu marido. Eles não dizem isso com palavra, mas dizem isso de outro modo. E não podendo ser, gostaria todavia de ser o melhor instrutor de tudo que vem acontecendo na sua vida, de modo que me conte tudo e não me esconda nada. Aí a mulher vai e diz para ele: olha, meu marido está querendo fazer sexo anal comigo, eu não sei se eu posso ou não posso. O pastor fica aqui de pinto duro embaixo da mesa. Poxa. Né? Já imagina a irmãzinha ali. Aí tem alguns até que dizem: não, jamais. Porque se fosse ele mandava ver, né? Mas Ele está lá, jamais. jamais, porque ele diz: essa é minha, como é que eu vou dizer?
isso lá para ela dar até esse lado para o marido dela. Chegar, o meu marido quer que eu faça sexo oral nele. Não faça não. Ou não. Aí ele vai, ele tem ciúme dela. Aí ele consente nisso, naquilo. Ele é sempre, os conselhos são restritivos. Porque ele sente que aquela pessoa pertence a ele. Como há terapeutas picaretas assim também. Tem muito terapeuta picareta assim também. Ou então ele chega e começa a dar aqueles conselhos do tipo que geram desavença lá dentro. Ou quando não seja, ele quer todavia saber de tudo. Quanto ganham, no que gastam, começa a se meter no que deve gastar, se ela aceita ou não que ele compre aquele carro, ou que diga que fique para depois. E se ele for mais safado ainda, ele faz isso em nome do Senhor. Não. Não, o Senhor está me dizendo, não faça isto, minha filha. E aí, meu amigo, tem milhões de pessoinhas, milhões, nesse instante aqui, neste país, vivendo sob esse tipo de relação que essa irmã acabou de descrever. Então agora é hora de firmar o caráter, as resoluções, a integridade, eleger o seu marido para ser única e exclusivamente o seu marido, porque esse tipo de mulher está casada com o marido na dimensão do possível e do permitido. E casada com esse indivíduo, que no caso é o pastor, em todas as demais perspectivas. De modo que o verdadeiro marido dela é esse outro cara, é o pastor. E o outro é o boneco funcional na relação conjugal e familiar, mas é um boneco. Ela tem que parar com essa bigamia, que ela já parou, concentrar todo o vínculo dela no marido e agora restaurar a alma do marido dela na confiança, que ele possa devolver a ela. Porque depois de um tempo alguns maridos vão vendo. Alguns ficam até achando que a esposa está tendo um caso mesmo físico com o pastor. Porque a ascendência do pastor é tão absoluta sobre a mulher que o marido vai ficando desconfiado. Aí alguns maridos vão ficando culpados, dizendo, não pode ser, eu é que estou pecando, eu sou um salafrário, um cretino, e vão permitindo que aquela invasividade continue. Mas o coração machucado. Então agora que o marido dela descobriu isso, seja porque via tenha sido, ou porque ela percebeu, e antes do marido, e falou, ou porque o marido tenha percebido antes dela, ou porque ambos tenham percebido, ou porque o pastor tenha se revelado como um ente lobal desse estado, o marido ficou desgovernado, ficou extremamente fragilizado de pensar que durante anos quem mandava na vida dele, na casa dele, na mulher dele, quem determinava tudo lá era o oráculo da igreja, o pastor. Então agora é hora de restaurar isso, e isso demanda paciência, investimento, sabedoria, segurança, para que o coração do marido dela volte a ter a paz que precisa para ser completamente dela, porque ele ficou desconfiado.